Zerando Pokémon Emerald só com tipo água, será que é possível? Fica até o final para descobrir. Então vamos para as regras. A primeira regra é meio óbvia, eu só posso usar Pokémon tipo água, mas eu posso pegar Pokémon de tipos diferentes para botar HMs. Além disso, eu não posso usar item em batalha. Regras explicadas, então vamos logo começar. A primeira coisa que eu faço no jogo é tentar furtar essa Pokébola na casa da May. Ela me fala que na verdade essa Pokébola é dela, fui pego no flagra. Ainda bem que ela não chamou a polícia, mas depois disso, eu tento me redimir, então vou ajudar o professor que está fugindo do Zigzagoon. Ele me diz para pegar um Pokémon na Pokébola e eu pego o melhor Pokémon tipo água de todos nessa região, que é o Mudkip. O Mudkip eu nomeio ele de Manukip, então derrota esse Zigzagoon com muita facilidade. Então resolvo seguir o meu caminho até a próxima vila, então acabo subindo para a rota 103, depois de ter passado no centro Pokémon. Eu encontro a May lá, então eu começo a primeira batalha com o rival. Ela começa usando o trico dela, mas não é um grande problema ele agora, porque ele não tem nenhum ataque tipo grama. Então eu boto meu Mudkip, que já tá no nível 6. Primeiro eu uso a investida, porém o Mudkip acaba falhando, enquanto a rival usa o encarar, diminuindo assim a minha defesa. Uso investida de novo e dessa vez eu acabo acertando, porém ele usa a bofetada e me tira um pouco mais de dano, já que ele diminuiu a minha defesa. Uso investida de novo e ele usa a bofetada, então fica essa trocação de investida e bofetada até que eu derroto o Trico. Mas eu tenho quase certeza que se eu não evoluísse pelo menos um nível o Mudkip, eu teria perdido para esse Trico. Afinal, ele está bem mais rápido do que o Mudkip. Após derrotar a May, eu volto para a minha vila raiz para falar com o professor. Ele me dá Pokédex e também Pokébolas. Então eu volto para a rota 103 para capturar o Wingull. E aqui eu cometi um pequeno vacilo, afinal eu não olhei a habilidade que o Wingull ia vir. Se ele viesse com a habilidade Hydratation, que é a habilidade de quando estivesse chovendo ele perder os status negativos, quando ele evoluísse para Pelipper, ele teria a habilidade de Dança da Chuva, que seria uma habilidade muito útil para o time de Pokémon tipo água. Mas como eu vacilei, eu infelizmente peguei o Pelipper com a habilidade errada. Então na rota 102 eu acabo encontrando o terceiro integrante do time, que é o Lowted, que eu nomeio de Lot. Então eu parto para a próxima cidade, que é a cidade de Petalburg. Essa daqui é uma cidade onde está o ginásio do meu pai. Então eu entro no ginásio do meu pai e encontro o Willy, o filho adotivo dele, que ele deve gostar mais porque ele não me deu nada para eu sair de casa, mas esse Willy ele acabou dando Pokébolas. Enfim, rancou a parte, o Willy tenta me ensinar a capturar Pokémon, apesar de já ter capturado uns 3. Então saindo de Petalburg, eu vou até a rota 104. Essa rota 104 aqui, eu já posso achar um Azumarill. Bom, o Azumarill é um Pokémon muito interessante, apesar de nessa geração não existir tipo fada, mas até agora eu não resolvo capturá-lo, então eu subo até a floresta e lá eu encontro um cara que está sendo perseguido por um capanga da equipe Aqua, e aqui já é o primeiro contato com a equipe vilã dessa região. Então começa a batalha com o capanga da equipe Aqua e eu derroto ele com muita facilidade, afinal ele só tem o Potienia nível 9 e meu Wingull já está no nível 8, e com algum jato d'água eu acabo ganhando. Ele perdeu porque ele só usou o Ivar para ficar aumentando o ataque. E logo após esse ocorrido eu chego na próxima cidade, que é a cidade onde tem a líder de ginásio Roxanne. E agora é chegada a hora de desafiar o nosso primeiro ginásio, que é o ginásio da Roxanne, que foi muito fácil, não tenho o que dizer, os Pokémons é tipo tudo tipo água. E eu acabei dando banho em todos os Pokémons dela. E podemos dizer que eu ganhei de lavada. Afinal, cada jogo que ela botava, eu só usava um Watergun e acabava perdendo. Porém, nos pés dela foi diferente. Eu começo usando um Watergun. O Watergun não tira tanto dano nos pés porque ele tem uma defesa muito boa. Então eu uso o Bofetão de Lama. Ele diminui a chance de acerto. Ele joga lama no oponente, então o oponente acaba errando mais. E nos pés dela usa o endurecimento, ficando ainda mais defensivo. Então eu uso 3 Bofetão de Lama e ela não faz muito mais do que deixar o manos e pés dela endurecido. Essa batalha foi bastante chata, porque apesar de eu ter diminuído bastante a precisão do nos pés, ele ainda conseguia me acertar as investidas, e quando eu tava prestes a ganhar, ela ficava toda hora usando a arma secreta de todo o jogo de Pokémon, que é usar poção. E isso acabou fazendo a batalha demorar um pouco mais, mas uma hora as poções acabam e a derrota vem. E eu acabo ganhando a
primeira insígnia, a insígnia de pedra. E também a tumba de pedra, que é um ataque muito bom, que reduz a velocidade. Então eu passo no centro Pokémon porque a Mei já estava me aguardando para me desafiar. Então a Mei começa com o Wingull. O Wingull dela tem vantagem contra o meu lote, afinal ele também é tipo grama. Então ele começa usando o Rosnar para diminuir o ataque do meu Pokémon. Eu uso o poder nativo e sai estrelas cadentes. Então ele pega e usa o ataque de asas que quase derrota meu Pokémon. Eu uso outra estrela cadente e depois disso eu troco para o meu Mudkip. E o Mudkip já chega levando ataques de asa, mas nada tema porque não tirou tanto dano assim. Depois eu uso uma investida e o Wingull dela usa um supersônico, deixando o meu Mudkip confuso. Porém o Mudkip é muito focado e apesar de toda essa confusão ainda consegue acertar a investida, assim derrotando o Wingull dela, que era um Pokémon bastante perigoso. Mas o pior está por vir, porque agora vem o Trico. E agora ele tem ataque tipo planta. A Mei começa usando o Absorve. O Absorve é um ataque bem ruinzinho, que só tem 20 de poder, mas como o Mudkip é 4 vezes fraco contra tipo grama, tira muita vida dele. Eu tento usar o Bofetão de Lama para diminuir a precisão do Trico, porém o meu Mudkip acaba se batendo em confusão. Então depois disso eu resolvo trocar e botar o Wingull. Eu treinei bastante o Wingull até ele chegar no nível 13, porque eu sabia que ele seria a única escapatória para vencer contra a Mei. Então, com um único ataque de asas, o Wingull critou e acabou vencendo o Trico com muita facilidade, e eu venci a Mei adicionando ela na minha Pokénave. E logo após a batalha com a Mei, o Mudkip acaba evoluindo para o Mudstomp e aprendendo o Tiro de Lama, um ataque que, quando acertado, ele tem uma certa chance de diminuir a velocidade do oponente. Então eu volto para a casinha que tem na rota 104 e aqui eu encontro o velhinho do Peco. Já que eu só veio o Peco dele, agora eu posso usar o naviozinho dele para chegar na ilha de Dilforge. Aqui na ilha de Dilforge tem mais um ginásio, que é o ginásio do tipo lutador, mas eu vim aqui basicamente para entregar a carta do presidente lá para o Steven. Então, em uma batalha com o pescador, o meu lote acaba evoluindo para um Lombre. Eu tava precisando de alguém para usar o HM Flash, porque nenhum dos meus Pokémons aprendia e eu não queria botar um HM tão inútil em nenhum Pokémon que eu fosse usar. Então eu voltei tudo de novo para pegar um Lolted só para usar o Flash, e aproveitei que tinha Azumarill dando sopa, eu também capturei um para usar o Rock Smash, Dive e essas coisas. Infelizmente o Azumarill não sabe o cortar, mas de resto ele aprende todos os HMs. Então eu entro no segundo ginásio, que é o ginásio do Brawling, o treinador de Pokémons tipo lutador. Eu pensei que o meu Wingull ia levar todo mundo muito facilmente, mas não foi isso que aconteceu. Primeiro eu usei um supersônico e o Wingull infelizmente erra. Depois eu uso o ataque de asas e acerto, porém o ataque de asas não tira tanto dano quanto eu imaginei. Levo o movimento sísmico, que é o movimento que dá dano conforme o nível do Pokémon, não tira muito, mas depois de outro ataque de asa, o Machop ficou com a vida no amarelo e ele me deu um golpe de karatê e me derrotou. Eu pensei que o Wingull ia ser mais útil nessa batalha, então eu uso o meu Mudkip e uso só um tiro de lama, que é um ataque físico, e acabou vencendo o Machop dele. Então ele bota o Meditite, o Meditite começa se bufando com o Bucap, eu dou tiro de lama, tiro um bom tanto de dano, depois ele começa a usar Focus Energy, dou outro tiro de lama, quase venço, e depois ele usa Focus Energy de novo. Usa o tiro de lama, mas infelizmente falha, então ele finalmente resolve me atacar e usa um Focus Punch cheio de buffs e acabei perdendo o meu Mudkip. Depois eu pego e boto o meu Lote, o Lote ganhou do Meditite dele, mas só que foi muito difícil. Ele ficou se bufando o tempo todo e por isso que eu ganhei, mas eu tava usando Absorve, depois eu tentei assustar e nenhum dava muito dano, então acabava dando aquela brechinha para o Brawling usar as poções. Então demorou muito até eu conseguir vencer o Meditite e passar para o Mukita. Ele bota o Mukita dele, mas só que o Mukita dele usa o Bucap, então eu pego e uso o poder secreto para ver se dá mais dano, tira um dano um pouco maior do que Absorve e assustar. Depois eu pego e uso o poder secreto de novo, que crita e tira bastante dano, porém ele usa um ataque vital e acaba me derrotando. Como não tinha mais nenhum Pokémon poderoso, eu acabei perdendo, mas eu ainda vi uma possibilidade de vitória, então tentei de novo. O meu Wingull já estava um pouco mais forte, ele upou para nível 15 e comecei a batalha com o Lote. Com o Lote eu comecei usando o poder secreto, e esse daqui é um ataque que deu até um pouco mais de dano do que os outros ataques do Lote. O problema do Lolted e
do Lombre é que ele não tem muitos ataques assim, só tem assustar e também absorve, não são ataques muito poderosos. Apesar de ser um bom Pokémon com a tipagem boa, os ataques são bem michurucas. Mas eu acabei usando Estrela Cadente o tempo todo, porque o poder secreto só usava isso, e acabei perdendo com alguns golpes de Karatê. Depois eu botei o Wingull, que eu consegui vencer facilmente o matchup com um ataque de asas. O Medit, ele começou a focar energia na minha frente. Usei um ataque de asas, tirei metade do life, ele focou energia de novo, usei ataque de asas e ele acabou sendo derrotado, e agora é a parte do Mukita. Mukita versus Wingull. E ficou uma trocação franca entre ataque vital e ataque de asas. O ataque de asas tirava mais ou menos uns 25% a 30% da vida do Mukita. E eu consegui usar 3 ataques de asa e quase derrotei. Porém ele tinha uma fruta que acabou recuperando um pouco a vida dele, e ele usou alguns ataques vitais que acabou me derrotando. Então agora é sua vez, Mandiquip, vingue todos os seus companheiros. Eu comecei usando o tiro de lama que quase derrotou o Mukita. Ele ficou com apenas 1 de HP e talvez ele pudesse virar. Dito e certo, o Brawling acabou usando uma poção no Mukita e regenerou toda a vida dele. Aqui eu poderia até perder, então eu usei o outro tiro de lama que acabou critando e levou o Mukita, me fazendo ganhar a segunda insígnia. A insígnia da articulação, essa daqui é uma insígnia que vai me permitir usar luzes fora de batalha, e também acabo ganhando um TM, que é o aumentar, que vai ser muito útil para Pokémon tipo lutador, que não é o meu caso. Eu acabei de pegar a vara de pescar aqui na ilha, mas só que eu não capturei o Magikarp, e você vai entender o porquê ao longo do caminho. Então eu pego o barquinho de novo, chego na cidade de Stellarport. Aqui eu finalmente capturo o Magikarp. Eu não ia usar o Magikarp, sinceramente, mas eu acabei capturando e deixo ele na reserva por um bom tempo. Então eu chego na rota 110, onde eu encontro a Mei. Ela começa com o Wingull dela, mas infelizmente parece que esqueci o meu cérebro nessa parte, porque eu comecei a usar ataque tipo terrestre do Pokémon que era voador e água. Ele é tipo muito resistente, então acabei não dando dano no Wingull dele e ainda levei 2 ataques de asa super de graça. Aí quando eu finalmente boto a cabeça no lugar, eu uso a investida, que tira um bom dano do Wingull, mas como meu Manukip já tinha levado 2 ataques de asa, ele leva o terceiro e não tanca e vai de base. Desculpa, Manukip, isso daí foi completamente responsabilidade minha. Então eu boto o meu Wingull, que infelizmente tá mais lento do que o Wingull dela, porque o meu Wingull tá paralisado com as outras batalhas que eu tive com outros treinadores. Então ele acaba sendo derrotado com apenas um ataque de asa. Bota meu Lauted. Ela usa o Supersônico e o Lauted fica confuso. E infelizmente a confusão dele bate muito forte, porque ele não ataca. Ele leva 3 ataques de asa e acaba perdendo. Mas hora da revanche, o meu cérebro tava no lugar e os Pokémons todos curados, agora eu venço também. Então eu começo com meu Manukip e ela bota o Wingull. Ela já começa deixando o meu Manukip confuso e infelizmente ele se machuca na confusão. Então eu notei que isso não ia levar a lugar nenhum e botei o meu Wingull para usar o Supersônico e deixar o dela confuso. Usei o Supersônico, porém ele falhou. Levei um ataque de asas e levei bastante dano. Depois eu usei o Supersônico e agora sim acertou, ele ficou confuso, mas ele ainda assim conseguiu dar outro ataque de asa e o meu Wingull infelizmente perdeu. Então eu boto o Manukip de novo, agora ele não está mais confuso e uso Investida. O Investida acerta ele, porém o Wingull acaba se batendo e acaba perdendo também por causa da sua confusão. O Supersônico foi uma boa estratégia. Agora vem um Pokémon muito perigoso, que é o Grovyle. Infelizmente o meu Wingull, que é a minha arma contra o Grovyle, acabou sendo derrotada, mas eu comecei a usar o Lote e ele usava o ataque rápido enquanto eu usava o Estrela Cadente, e ficou nessa troca entre ataque rápido e Estrela Cadente. Quem ia ganhar, eu acabei ganhando do Grovyle dela e agora tava na hora do Slugma. Bom, como o Lote é do tipo grama e água, os ataques de fogo dele não ia fazer muita diferença, então eu acabava usando Estrela Cadente o tempo todo e venci ele com apenas 2 Estrelas Cadentes. Eu só tinha mais um Estrela Cadente, se eu tivesse errado ia ser complicado, porque ela usou o Bocejo, e Bocejo é um ataque que faz o Pokémon dormir depois de um turno. Assim eu consegui vencer a Mei. Depois de tanto dar, eu chego em Malville. Aqui eu posso pegar minha bike e aqui também tem o cassino. E aqui também tem o ginásio. Quando eu chego na porta do ginásio, o Willy tá querendo entrar, então ele me desafia pra batalha. Por enquanto ainda ela só tem um round e eu consigo vencer com facilidade. Eu dou uma investida, ele usa Double Team. Depois eu dou outra investida e ganho do Willy muito fácil. O Willy, eu acabei me confundindo, o nome dele é Wally.
Desculpa por ter falado esse tempo todo errado. E depois disso, eu entrei no ginásio do tipo elétrico, o ginásio do Waterson. E eu fui meio louco por ter entrado nesse ginásio, afinal, o único Pokémon em bom estado que eu tinha era o Manukip. Os outros estavam desmaiados, então paralisados e com a vida um pouco baixa. Mas minha confiança no Manukip era tão grande que eu sabia que eu ia vencer só com ele. E eu não poderia estar mais certo, porque o Manukip levou todo mundo só no tiro de lama. Primeiro foi o Voltorb, que até acertou um rollout, mas levou um tiro de lama e perdeu. Depois veio o Electrike, que usou um Rosnar para baixar meu ataque, mas ainda continuou perdendo com tiro de lama. Depois o Magneton, que ainda bem que não tinha Levitate, porque eu usei o tiro de lama e venci também. E depois veio o Manectrike, que eu dei um tiro de lama, ele resistiu, buffou seu ataque e ainda deu um ataque rápido. Porém, eu só usei outro tiro de lama e acabei vencendo. Esse ginásio foi muito fácil e eu sabia que o Manukip ia dar conta. Então eu ganhei do Waterson, agora eu posso usar o quebra-pedras fora de batalha e também ganhei insígnia de Dynamo, além de ganhar um ATM de onda de choque, que não vai servir muito agora. Então começo a explorar e nesse meio período meu Wingull evolui para um Pelipper, depois eu encontro uns caras da equipe Magma, depois disso eu acabo chegando na caverna do meteoro, onde eu vejo a equipe Aqua e Magma discutindo, aí eu pego e subo até lá o vulcão e encontro o time Magma e o seu líder, o Maxi. Então eu começo a batalhar com ele. Ele começa primeiro com o Mightyena, então eu uso meu Pelipper. O Mightyena dele tem a habilidade de Intimidate, que é uma habilidade muito boa, que reduz o ataque dos meus Pokémons em 2 estágios. Então eu uso 3 Supersônico para um acertar. O Supersônico tem uma accuracy muito baixa e eu devia ter parado de usar esse golpe. Mas aí ele me dá uma mordida e eu troco para o meu lote. O meu lote eu uso o ataque de Fúria, ele erra o primeiro, mas depois o segundo ele acerta e vejo que não tá tanto dano. Então eu pego e uso o poder oculto, que é um poder que muda de acordo com o terreno que você tá. Como eu tava no vulcão, ele mudou para um efeito tipo deslizamento de rocha. Então eu acabei acertando deslizamento de rocha e ele uivava deslizamento de rocha e uivo. Até que ele usou a arma secreta dele, que é a poção regenerando a vida do Mightyena 100%. Então eu comecei a usar deslize de rocha e o uivo até finalmente eu consegui derrotar o Mightyena dele. Então ele joga um Zubat. Eu acho meio estranho o líder de uma equipe perigosa como o time Magma tem um Zubat, um Pokémon tão michuruca, mas como o poder oculto tava como deslizamento de rocha, eu só dei um ataque nele, ele acabou perdendo. Então ele me manda um Camerupt. Eu uso só um deslize de pedra nele com meu lote e vejo que não tem muito futuro isso, então eu troco pro meu Pelipper, que ele tem ataque de água, diferente do lote que não tem nenhum ataque de água. Eu uso um Watergun nele e assim eu derroto o número dele muito fácil. Eu fico pensando que os Pokémons do tipo Magma e do Aqua é muito ruinzinho. Pelo menos o líder de ginásio, o Giovanni, tinha os Pokémons que era mais imponente, que botava respeito. Chego no quarto ginásio, o ginásio onde tem Pokémons de fogo, e a líder de ginásio é a Flannery, e acabei dando um banho nela. Ganhei de lavada, afinal todos os meus Pokémons são tipo água, e foi muito fácil ganhar. É engraçado que a região de Hoenn tem vários Pokémon tipo água bem legal, então esse desafio não tá sendo tão difícil. Os Pokémon tipo água daqui são muito bons e oferecem cobertura um ao outro, e foi muito fácil ganhar da Flannery até chegar no Turtle, que a história foi diferente. Eu usei o jato d'água com o meu Wingull e tirou metade da vida, isso foi muito bom. Mas o Turtle usou o dia ensolarado, que acabou deixando os meus ataques tipo água um pouco mais baixo, então o Wingull tava dando menos dano. O Turtle dela usou um ataque para me deixar apaixonado, então sim, o meu Pericano ficou apaixonado por uma tartaruga e acabou reduzindo ainda mais os ataques dele. E depois de usar outro pistola d'água e quando ela tava com a vida muito baixa, ela usou a arma secreta de todo treinador, que é a poção. Então uso outro Watergun e infelizmente o Turtle não leva tanto dano. Depois eu vejo que isso não tem muito futuro e mando meu Manukip, uso jato d'água nele e não tira tanto dano assim. Aí eu percebo que usar o tiro de lama é mais vantagem, afinal não ia perder força por causa do sol. Uso tiro de lama e minhas previsões estavam certas, tirou mais dano. Ele deixou o meu Manukip apaixonado e depois usou a arma secreta de todo treinador de novo, que foi a poção, e eu meio que voltei a estaca zero. Mas eu
usei o tiro de lama 1, 2, 3 vezes e finalmente consegui derrotar o Turkle dela. A Turkle, pra falar a verdade, porque era fêmea. E assim eu finalmente consegui ganhar a insígnia da Flareon. Agora eu posso usar o empurrar fora de batalha e também eu ganhei a ATM superaquecimento. Depois disso eu voltei até Petalburg para ganhar a próxima insígnia, que é a insígnia do papai. Então eu cheguei lá para cobrar a pensão dele, também pegar a minha insígnia e vou te contar que eu levei uma surra. Esse ginásio aqui foi bem difícil de passar, porque toda vez que eu usava algum ataque um pouco mais forte no Spinda, ele usava um ataque que acabava me dando o dobro de dano. Depois ele usava o Vigoroth, que tinha um slash dele que era bastante forte. Ele usava o Lainune, que não tinha muito problema, a não ser o slash, que também às vezes doía. E depois vinha o Slaking, que tem uma habilidade bastante ruinzinha, porém quando ele batia forte, meus pokémons perdia. Então eu perdi várias vezes pro meu pai. E depois de perder várias vezes, eu acabei entendendo que o Lotted, com os ataques que ele tava, não tava sendo muito útil. Então eu acabei botando o Toxic nele. Afinal ele é um Pokémon que é bem resistente e usar o Toxic vai ajudar nessa ocasião. Então ele botou o Spinda dele e com 2 jatos d'água eu acabei vencendo muito facilmente com meu Pelipper. Então ele bota o Vigoroth dele e eu boto o meu Manukip e vou usando só tiro de lama. Não faço uma coisa muito diferente a não ser isso. Afinal é um ataque que tira mais dano nele. E eu usei 1, 2 vezes. Infelizmente ele usou fachada, que é um ataque que acaba me dando 2 vezes o dano que eu dei nesse turno. E depois de usar mais tiros de lamas consecutivamente, ele acabou usando poção para se curar. Eu já fiz ligação à poção, mas com a combinação de alguns arranhões e também fachada, o meu Manukip acabou perdendo. Então eu botei o meu Pelipper e finalmente consegui ganhar dele com um jato d'água. Então ele botou um Lainune. O Lainune eu usei o Supersônico para deixar ele confuso e depois disso ele acaba se batendo na confusão. Eu uso o jato d'água, ele ainda até consegue me acertar uns slashes, mas acaba que eu uso outro jato d'água e ele se bate na confusão de novo. Ele fica com a vida baixa, mas usa a poção. Agora ele já usou todas as poções, espero eu, e enfim eu consigo derrotar um Lainune, até porque eu uso o jato d'água e ele se machuca na confusão de novo e eu o derroto. Agora tá na hora do Slaking, que é um Pokémon bastante poderoso. Então mudei logo para o meu lote, eu usei o Tóxico. Eu pensei em botar o Tóxico porque o Slaking tem uma habilidade que ele só consegue atacar uma vez e depois ele tem que parar para descansar e depois ele ataca de novo. Então Toxic, como é um ataque que come dano por turno, vai acabar ajudando nessa batalha e foi isso que aconteceu. Afinal eu levei logo uma fachada, o meu Lotted quase perdeu, então eu comecei a usar Absorve e depois eu levei outro golpe e o meu Lotted finalmente desmaiou. Então eu boto o meu Pelipper. O meu Pelipper eu uso o jato d'água, aí ele pega e usa o bocejo, que ia me fazer dormir mais cedo ou mais tarde, mas só que como ele estava envenenado, eu ainda consigo ganhar dele, porque o envenenamento finalmente tira a vida dele e eu finalmente venço o meu pai. Eu botei o Asas de Aço achando que ia ser útil no Pelipper, mas não foi não. Antes de usar o ataque de asas, ficou bem mais forte por algum motivo estranho. Ganhei a insígnia da balança e também a fachada, que é um ataque muito bom para tipo normal, além de também poder usar o surf fora de batalha. Então o pai do Wally acaba aparecendo e me chama para casa dele, então ele me entrega o surf. Agora sim, todos os meus pokémons vão ter um golpe de água de respeito, principalmente o Lote, que ele tava precisando de um ataque de água, ele não tinha nenhum até agora. Eu tava dizendo que esse desafio foi até fácil, já que os pokémons tipo água se davam cobertura, mas foi mais difícil do que parece. Então, depois de fazer tudo isso, eu boto surf em todos os meus pokémons e vou atrás do próximo pokémon. Afinal, já tinha um tempo que eu não capturava nenhum e finalmente eu peguei o próximo pokémon, que era o Tentacool. Tentacool é um pokémon tipo venenoso e também tipo água. Pelo ser um pokémon tipo venenoso, ele acaba resistindo a pokémon tipo planta e isso é muito bom. Vai me ajudar contra o Grovyle da Mei. Então eu chego na rota 116, entro nesse prédio e aqui tem vários capangas da equipe Aqua, derrota todos eles até chegar a vice-comandante
depois de expulsar ela daqui. Então eu saio desse grande prédio e acabo encontrando a Mei. A Mei me desafia para uma batalha como sempre e ela começa com Slug. Então eu acabo usando o meu lote, usando o Surf e venço do Slug dela muito fácil. Depois ela mete um Grovyle e eu uso o meu Pelipper. Por algum motivo muito bobo eu acabo usando o Surf, mas depois eu boto minha cabeça no lugar. Depois de levar uma folha navalha, eu uso o ataque de asas e ganho do Grovyle dela com muita facilidade. Então ela bota um Lombra. Ele usa o Fake Out e me impede de atacar por esse turno, mas depois eu dou um ataque de asa que quase me faz vencer ele em um ataque só. Depois ele me manda um Absorve, eu resisto já que meu Pokémon também é um tipo voador, dou outro ataque de asa e a Mei perde e por isso ela me dá o HM02 que é o Fly e agora eu posso finalmente voar livremente por aí. Mas antes de usar o Fly eu tenho que chegar até Fortree, porque aqui em Fortree tem o próximo ginásio e para isso eu preciso falar primeiro com Steven, já que tem um Kecleon invisível e ele me dá um item que vai me permitir enxergar os Kecleon e batalhar com ele. Então eu vou atrás da minha sexta insígnia com a líder de ginásio Wainona, que ela começa com sua Bloom. Eu uso o Surf com meu Manukip e acabo quase derrotando ela com ataque só, mas só que ela usa a poção, usa o Surf de novo e ela acaba trocando para o Tropius dela, que foi uma bela escolha. O meu Tentacool já estava um pouco danificado, afinal eu não passei no centro Pokémon depois de batalhar com aqueles NPCs que ficam no ginásio, então dois dos Pokémons estavam com a vida um pouco baixa e por isso o meu Tentacool acabou perdendo pro Tropius dela. Eu usei enrolar em vez de usar logo ácido, então ele pega e usa um Aero Ace que tira bastante da minha vida e me vence infelizmente. Depois eu boto meu Pelipper, que era o segundo Pokémon com a vida baixa, ele usa um raio solar e acaba com meu Pelipper infelizmente. Eu boto o Lotad eu uso logo o Toxic pra ir miando a vida dele enquanto os turnos passam, então ele me acerta alguns Aero Ace e no segundo Aero Ace acaba vencendo meu Lotad, mas ele acabou ficando com a vida um pouco baixa, então eu resolvo botar o Azumarill, que não tava muito upado, eu só usei ele pra gastar turno e fazer o Tropius dela ficar mais fraco. E deu certo, porque quando eu botei o Manukip, eu dei só a investida e acabei vencendo. Mas infelizmente ela ainda tinha todos os Pokémons. Vencer o Swablu foi fácil, eu usei só o Surf, depois ela botou o Pelipper e eu acabei usando apenas dois Surf. Ele não me atacou porque tava tentando usar Supersônico e acabou errando todos. Ela botou Skarmory, então eu dei o Surf, quase venci ele em um ataque só, tirei mais da metade da vida. Depois ele pegou e usou aquele ataque de poeira para diminuir a minha precisão, usei outro Surf e ganhei facilmente. No último Pokémon dela, que foi a Altaria, as coisas foram mais trocadas. Ela usou Dança do Dragão para aumentar o seu poder, eu usei Surf. O Surf não tira muito dela, então eu esqueço meu cérebro em casa de novo e uso um ataque terrestre com a minha cara de burro. E acaba que não acontece nada, ela me dá um Aero Ace que tira bastante dano, então eu acabo usando investida e ela me dá um terremoto, depois eu uso investida de novo e ela usa terremoto de novo e assim acaba me vencendo. Então na terceira tentativa eu já boto o Pelipper logo de primeira e ela bota o Swablu e o Swablu dela acaba usando um ataque que é uma canção aí que acaba derrotando o Pokémon depois de 3 turnos. Nessa batalha parece que eu me esforço para o meu Pelipper perder em 3 turnos, você vai entender, porque eu uso o ataque de asas que não tira tanto dano, depois eu uso o Supersônico que nem pega, depois eu literalmente paro de brincar, uso o Surf e ganho dela e depois ela bota o Tropius. Em vez de mudar o Pokémon para tirar os status, eu continuo deixando o meu Pelipper, uso o ataque de asas que tira metade da vida do Tropius. E assim acabou alcançando o terceiro turno e infelizmente o meu Pelipper acabou perdendo, então eu boto o Tentacoel e uso o ácido, ele usa um raio solar que crita e tira bastante vida do meu Tentacoel, mas depois eu pego e uso ácido de novo, ele usa uma poção, depois ele pega e usa Aero Ace e eu uso um ácido que consegue critar. Assim eu levo outro raio solar na cara e acabo perdendo muita vida, ficando apenas com 4 de vida e consigo derrotar ele ainda assim com um ácido. Muito bem, Tentacoel, sempre levando o Tropius. Dizem que o conceito de insanidade é você fazer as mesmas coisas
do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Porém, dessa vez eu não fui nem um pouco insano e vim com a arma secreta no meu Mano Keep. Afinal, eu botei tumba de pedra para finalmente ter um ataque efetivo contra Pokémon tipo voador. E foi uma ótima escolha, porque eu uso tumba de pedra na Altaria e tiro metade do life dela e ela ainda fica lenta. Depois disso, ela pega e usa o terremoto, eu uso tumba de pedra de novo, ela usa o buff do dragão e depois eu uso tumba de pedra de novo e ela acaba perdendo. Eu finalmente consegui ganhar dessa Altaria. Depois ela bota o Pelipper e eu uso tumba de pedra de novo. Tiro metade da vida do Pelipper, mas infelizmente ele consegue acertar um supersônico e o meu Mantiquip fica confuso. Eu uso outro tumba de pedra, mas infelizmente ele usa o Protect. Uso tumba de pedra de novo, o meu Mantiquip fica confuso e se bate. Depois eu uso tumba de pedra de novo e infelizmente falha e ele ficava usando o Protect o tempo todo, até que finalmente um tumba de pedra acabou acertando e eu venci o Pelipper dela. Agora só faltava o Skarmory. E às vezes eu sinto que eu gosto de perder, não é possível, porque eu quase perdi de novo aqui. Afinal, eu cometi a maior burrice, que foi usar o Toxic no Skarmory em vez de partir logo pro Surf. E quando infelizmente o Lotad perdeu, já que o Skarmory usou o Iron Ace, eu ainda botei o Mano Keep. E depois disso, em vez de usar logo o Surf direto, eu usei 2 tumbas de pedra, assim levando também 2 Iron Ace. E depois, quando eu caí na real que o Surf tirava mais dano, eu finalmente usei o Surf e venci a Wainona. Depois disso eu fui à próxima cidade onde tem a Safari Zone, mas isso não é muito relevante porque eu cheguei no Monte Pira. Aqui no Monte Pira, o líder da equipe Aqua acaba roubando um orbe vermelho. Pegando o orbe errado, ele vai acabar fazendo besteira. Então, como não existe polícia, nem líder de ginásio, nem ninguém que ajude nessas situações, eu, a criança de 10 anos teoricamente, vou até o esconderijo do time Magma para tentar acabar com os planos dele. Então, chegando lá, eu derroto todo mundo e encontro o Maxi. Ele tá com orbe azul e esse orbe azul acaba deixando o Groudon meio louco. Ele olha pra minha cara e ainda diz que a culpa é minha. Então a gente começa a batalhar. O Mightyena dele acaba caindo para 2 jatos de bolha do Tentacoel e depois disso ele bota o Camerupt, eu boto o meu Pelipper e o Pelipper acaba ganhando do Camerupt com o Surf. Então eu acabo usando mais 3 Surfs e venço do combate dele. Vencer do combate foi um pouco por pouco, porque o meu Pelipper só acabou saindo com 1 de vida. Depois disso, eu volto para Stellaporte e acabo vencendo todos os capangas da equipe Aqua que tava no cais. Depois disso, eu finalmente volto à minha jornada normal, pegando as insígnias e vou até a próxima cidade. Aqui nessa cidade, eu finalmente posso pegar a Super Vara de pescar para completar ainda mais o meu time. Eu disse que não queria pegar um Gyarados porque eu queria um Kingdra, mas o Kingdra só evolui por troca e infelizmente esse sonho não aconteceu, então eu realmente resolvi treinar o Gyarados. Mas quando eu tava pescando, uma coisa incrível aconteceu, que pela primeira vez na vida eu peguei um Shine, eu peguei o Wyrm Shine. E eu tava até comentando que eu nunca tinha pego um Shine, acabei pegando um bem nessa hora, e como ele é uma baleinha muito bonitinha e especial, eu dei o querido nome da sua mãe. Mas espero que você entenda que é só uma piada. E com isso a sua mãe se junta a um time. E além disso, outros pokémons acabam aparecendo, como o próprio Sharpedo, que acaba capturando também. E agora vamos pegar a nossa penúltima insígnia na mão do Tate e Lisa. Bom, pelo menos foi isso que eu pensei, porque na verdade eu acabei perdendo. Eu achei que ia ser fácil porque o Claydol e o Solrock e o Lunaturi é tipo pedra e todos os meus Pokémon são tipo água. Mas incrivelmente o Claydol acaba tancando todos os meus golpes de tipo água e eu acabo perdendo várias vezes. Até que eu finalmente resolvo treinar o time quase definitivo, pelo menos o time que eu vou chegar na liga, que era usando o Sharpedo. Eu capturei o Sharpedo e treinei, afinal ele até que é um Pokémon que tem uns ataques bem fortes e ele é Dark, ia me ajudar a finalmente ganhar do Claydol. Dito e certo, primeiro eu usei o Mastigada no Chato e o Chato acabou perdendo com um golpe só. Depois disso eu usei o Absorve no Claydol. Depois eu usei o Mastigada, depois de ele ter usado o Terremoto e quase ter levado no Sharpedo, e eu finalmente consegui derrubar o Claydol. Depois de derrotar o Claydol foi tudo muito mais simples, porque eu só precisei usando Mastigada em todos os Pokémons dele e Absorve.
Surf é um ataque que bate nos dois e ajudou muito também nessa batalha, e eu finalmente ganhei a insígnia desses gênios. Depois que eu derroto o Tate e a Lisa, eu tenho que ir até uma torre. Essa torre aqui vai ter vários inimigos, vários capangas do time Magma, e derrota todos eles. E na batalha em dupla com o Steven, eu também consigo vencer com muita facilidade. E o Steven fala para mim que na casa dele ele tem uma coisa para me dar. Então eu vou até a casa dele e consigo o dive para finalmente chegar ao último ginásio e resolver essa situação por uma vez por todas. Então eu vou até o esconderijo secreto do Team Aqua, venço todo mundo de lá e encontro o líder e também o submarino perdido do carinha que tava lá em Stellaport. Aqui eu derroto o líder bem facilmente. Ele tem basicamente o mesmo time do Team Magma, mas a diferença é que no final ele tem um Sharpedo. Então com o Lolted eu consigo levar facilmente uma Etienne, e depois com o Mano Keep eu acabo levando facilmente também um Growbat, e depois ele manda o Sharpedo, que eu venço com muita facilidade, já que ele é um belo de um papel. Depois de perder, ele desperta o Kyogre e o Kyogre fica confuso porque foi despertado com a esfera errada, foi com a esfera vermelha. Depois disso, o caos é instaurado e aí tudo fica confuso. Então eu começo a minha batalha com Juan. Ele começa com Lamborghini, eu uso o mastigado do meu Sharpedo, que tira quase a vida dele toda, mas depois ele usa uma poção e recupera, eu dou outra mastigada e dessa vez eu consigo vencer com um golpe só. Ele bota o Whiscash, então eu boto o Lolted, que agora tá com o Giga Drain em vez do Absorb. O Whiscash não faz muita coisa, ele perde pra 1, 2, 3 Giga Drain, e a única coisa que ele consegue fazer de útil é setar chuva e me dar um ataque de terremoto. Então ele bota um Swallow, que é um Pokémon foca, e eu uso um tiro de lama, depois ele usa o supersônico, eu uso tumba de pedra, que tira um pouco mais, depois ele usa o pulso d'água de novo, e depois eu uso tumba de pedra e ele acaba perdendo. Então ele me bota um Coral Dante, eu uso tumba de pedra por algum motivo estranho, e não tira muito dano, é de se esperar. Então eu uso o Surf, que tira bastante dano, e ele usa uma poção, depois eu uso o Surf de novo, e mais uma vez, e finalmente venço o Coral Dante. Agora vem o Pokémon mais perigoso dele, que é o Kingirida. O Kingirida aqui é um Pokémon que não tem quase fraqueza nenhuma, já que o tipo água e dragão dele dá muita vantagem e ele não leva 4 vezes de Pokémons tipo gelo. Mas o Kingirida não foi páreo para o poder bruto do meu Sharpedo, que eu treinei os EVs de ataque. Então eu usei uma mastigada e tirou bastante dano. Ele usou Eq duplo e ficou o rei da evasão, quase no estilo superior. Depois ele usou uma tática que era de descansar e depois despertar com a fruta. Eu fui usando mastigada até finalmente derrotar, e eu usei muita mastigada mesmo, e eu consegui vencer ele com uma certa facilidade, assim conseguindo a última insígnia e liberando meu acesso para a elite dos 4 e o campeão. Então antes de chegar na liga eu treinei bastante, deixando os meus pokémons no nível 50, que não é um nível muito alto, mas eu deixei nesse nível e foi até o suficiente. Mas o meu time agora tá assim, eu finalmente tinha pegado a pedra de água para evoluir o meu Lolted pro Ticgollow. Depois eu mudei alguns movesets para ficar melhor. Eu acabei evoluindo a sua mãe para um Aelos, e depois eu peguei e botei o Gyarados no nível mais forte e treinei alguns EVs de alguns Pokémons. Então ficou o Sharpedo, ficou o Ludicolo, Gyarados, Mudkip e Tentacruel. Esse é o time que eu vou encarar a liga. Então eu comecei a lutar com o treinador de tipo noturno, o Sidney. Primeiro ele bota o Mightyena e eu boto o Ludicolo. Com o Mightyena ele joga areia na minha cara, eu esqueci o
nome desse golpe, mas ele diminui minha precisão, mas tudo bem, porque eu utilizo Dança da Chuva para buffar os meus ataques. Então eu boto Gyarados, diminuo um pouco o ataque dele e começo a usar o Waterfall e venço Mightyena dele. No Absol dele eu só uso 2 cachoeiras e venço com muita facilidade, ele não fez muita coisa, só usou Dança das Espadas. Então agora foi a vez do Cacturne. Mantive o meu Sharpedo e usei o Açoitar, que tirou até um bom dano, porém ele levou um único ataque de grama e acabou perdendo. Botei meu Tentacoel, usei a bomba de lodo e venci o Cacturne dele com uma certa facilidade. Agora veio o Shift, eu usei bomba de lodo, mas ele usava o Repara Tudo, e eu usei bomba de lodo e ele usou Repara Tudo de novo. Então, como eu já saquei qual era dele, eu usei o Raio de Gelo, que tirava um pouco menos de dano, e usei o Raio de Gelo de novo e finalmente consegui vencer esse Shift. Então ele envia um Call Dante, que eu simplesmente venço usando o Super Sonic. Ele fica confuso e se bate, depois eu uso bomba de lodo e venço ele. Primeiro membro da Elite dos Quatros já foi derrotado. Então chegou a Elite de Pokémons tipo Fantasma. Eu botei o Lotted contra o Dusclope dela, usei o Dança da Chuva. O Dança da Chuva ativa a habilidade do Lotted, que é a de ganhar HP a cada vez que ele leva um ataque de água. Então eu uso o Toxic e ela vai usando o Protect, só cavando a própria cova. Ela vai usando o Protect até que usa o Surf e depois ela pega e usa um ataque que me amaldiçoa, mas tira a vida dela e ela perde. Eu não queria botar o Sharpedo porque o Sharpedo é meio papel, então eu só ia botar ele quando eu tivesse certeza que eu ia poder atacar primeiro, que foi o caso. Agora o Sharpedo é sua hora de brilhar. Ela botou 2 Banette, infelizmente não fizeram nada, levou 2 mastigadas e acabou perdendo. Agora veio o Sableye, que tem até resistência melhor contra ataques tipo noturno, então uso mastigada, ele usa o Eck duplo e depois eu uso mastigada de novo, erro, e ele usa o Shadow Ball. Depois eu uso a mastigada de novo e venço. Infelizmente meu Sharpedo levou um pouco de dano e ela envia um Dusclope. Eu uso mastigada e o Dusclope acaba conseguindo tancar e dar um terremoto, mas o Sharpedo segura bem e dá outra mastigada e eu venço a Phoebe. Então agora tá na hora de batalhar contra a Glacia. A Glacia ela bota um Pokémon tipo gelo e tipo água e eu uso o Lot. O Lot usa o Giga Drain e ganha com um ataque só, depois ela bota um Glalie. Então eu boto meu Mano Keep, que eu equipei ele com ataque tipo lutador, justamente pra esse momento, que é o ataque quebra-tela. Incrivelmente funcionou bem, porque o quebra-tela é literalmente isso, é um ataque lutador que permite quebrar ataques que sejam uma proteção de tela, como o Glalie acabou de usar, eu acabei destruindo e ele levou o dano inteiro. Usei outro quebra-tela e ele acabou perdendo. Agora ela enviou outro Pokémon tipo água e gelo, que eu usei só um quebra-tela, e depois ela enviou outro Grayler. Eu usei o quebra-tela de novo e ela crocodilou pro meu lado e usou o Explosion e acabou me vencendo com essa tática meio suja, mas ela já tá nas últimas. E ela enviou um Warren. O Warren é um Pokémon até bem poderoso, levou 2 rolos compressores seguidos da sua mãe, mas ainda acabou resistindo. Infelizmente sua mãe não aguentou e foi de base. Ela levou um bate-corpo e acabou perdendo, mas nada tema que o Tentacool chegou. O Tentacool é um Pokémon que com 2 bombas de lodo tirou bastante vida e o segundo ainda envenenou. Com o envenenamento, o Warren acabou perdendo para o terceiro bomba de lodo. Então agora tá na hora de derrotar o Drake. O Drake começa com o Shelgon e eu começo com o Lot. O Lot eu uso o Dança da Chuva, ele usa o Protect. Então eu troco pro meu Gyarados, eu uso um Dança do Dragão, depois eu levo um Tumba de Pedra e uso o Raio de Gelo, que tira bastante. Então uso o Dança do Dragão e ainda bem que ele erra o outro Tumba de Pedra. Depois eu finalizo ele com um Raio de Gelo. Agora tá na hora do próximo Pokémon dele. Ele botou um Salamence e o Salamence dele já chegou intimidando. Eu usei um Raio de Gelo e o Salamence resistiu. Eu achei até bem estranho. Depois ele usou um deslizamento de pedras e tirou bastante dano do meu Gyarados. Ele quase perdeu, mas resistiu por pouco e com mais um Raio de Gelo eu acabei vencendo o Salamence dele. Então ele bota um Altaria, eu uso o Raio de Gelo, que tira bastante vida, e infelizmente ele usa um Pancada, que é um golpe muito poderoso, que tira a vida meu e o dela também. Depois ele usa um Repara Tudo, eu uso outro Raio de Gelo e depois mais um Raio de Gelo e finalmente ganho da Altaria dele. Com o Flygon, o Tentacruel
Coel acaba gritando o raio de gelo e acaba ganhando com um golpe só. Então ele bota o Kingrida, um dos pokémons mais poderosos que tem nesse jogo, e ele usa o bate-corpo e eu uso o Super Sônico. Eu acertei o Super Sônico, mas parece que não fez efeito nenhum. Ele usou 2 bate-corpos seguidos e conseguiu derrotar o meu Tentacoel. Então botei o Lote. O Lote eu já usei o Toxic, que é uma estratégia muito boa, e ele acabou finalmente ficando confuso. Ele depois usou o bate-corpo e eu usava o Giga Drain, e a cada momento que eu usava o Giga Drain eu tirava tanto vida do Giga Drain como também do Tóxico, até chegar a um ponto que ele acabou perdendo para um envenenamento e eu finalmente venci do Drake. Agora tá na hora da batalha contra o Wallace. A batalha contra o Wallace eu já comecei com o Lotted e ele botou um Wailord. Eu usei o Toxic que acertou, depois eu acabei usando o Giga Drain que critou e acabou levando o Wailord com um ataque só. O Wallace botou o Ludicolo dele, mas acabei mudando para o meu Tentacoel e usando um Bomba de Lodo e vencendo ele com muita facilidade. Ele botou o Ishikash e com o Ishikash eu usei o Giga Drain, que estranhamente ele conseguiu tancar, mesmo sendo 4 vezes fraco. Depois ele usou Repara Tudo, eu usei o Giga Drain e consegui vencer. Agora tá na hora dos pokémons mais problemáticos dele, que é o Milotic. Eu mantive o meu Lote, então eu usei o Toxic e ele Crocodilo e também usou o Toxic junto. Então eu resolvi usar a Dança da Chuva para me aproveitar da habilidade do Lote, que ele ganha HP a cada vez que ele recebe água ou se molha. Então eu usava o Giga Drain e ainda me curava mais, e ela usava o raio de gelo. Então eu fui cavando um pouco mais o caminho para a vitória com o Toxic e o Giga Drain e consegui derrotar o Milotic dele. Então ele botou Gyarados e eu comecei a usar o Tumba de Pedra, que não tirava tanto dano, mas pelo menos reduzia a velocidade. Então ele usou uma estratégia que foi a estratégia de me deixar dormindo e começar a usar raio de gelo. Até que ele usa um ataque que, se não me engano, se chama um Zero Absoluto, que é um ataque de gelo muito poderoso, que tem QC muito baixa, mas quando pega é hit kill na hora, como foi o que aconteceu com o meu Mano Keep. Então eu boto meu Gyarados. Então meu Gyarados chegou intimidando o dele. Ele usou o ataque que faz o meu Gyarados dormir e ele acertou outro frio polar. Esse ataque tem uma accuracy muito baixa, é tudo ou nada, e ele ainda conseguiu acertar com essa facilidade. Infelizmente o meu Gyarados perdeu, então botei meu Tentacool. Ele usou de novo o ataque que faz o meu Pokémon dormir. O meu Tentacool dormiu, levou uns raios de gelo. Então quando eu vi que eu não ia ganhar, eu botei a sua mãe. Então com sua mãe eu usei a Bica d'Água. A Bica d'Água é um ataque que tem 150 de poder e o poder dele é limitado a quanto de HP o Pokémon tem. Então, como sua mãe tá com 5 de HP, ia dar o máximo de dano, mas não tirou muita coisa. Então comecei a usar Rollout para ver se estacava. Eu levei um raio de gelo e fui congelado, mas depois de um turno, sua mãe acordou e ela usou o Rollout. E ela não perdeu nenhum stack do Rollout. Eu usei uma, duas, na terceira vez ele ainda usou um Repara Tudo e na terceira ele acabou perdendo. O Rollout já estava bem estacado. Então o último Pokémon do Wallace era outro Gyarados, porém o rolo compressor da sua mãe estava tão estacado que com um único ataque ela acabou vencendo o Gyarados. Ela levou 2 Gyarados. A sua mãe foi realmente muito incrível nessa batalha. Assim eu me tornei o campeão do tipo água, porém ainda tem um último desafio, que é a batalha contra o Steven. Eu perdi bastante vezes, mas como o vídeo tá gigantesco, eu só vou mostrar a parte que eu ganhei e ainda eu vou passar rápido. Contra o Steven eu fiz uma pequena atração no meu time, que foi botar o Lanturn no lugar da sua mãe, já que eu precisava lidar com Skarmory. Com Skarmory eu consigo lidar muito bem. Primeiro eu uso um ataque para concentrar energia elétrica, para usar um raio muito poderoso e levar o Skarmory de vez. Ele usa um Toxic, mas eu tava com a fruta que tira envenenamento, já que ele adorava me dar Toxic. Então eu acabei levando ele só com um raio. Depois ele botou o Agron, e com o Agron eu levei só com Terremoto do Mano Keep, e depois ele me bota um Cradily. O Cradily é um Pokémon que não tem como lidar direito, então eu botei o Ludicolo para ficar com aquela velha estratégia de ganhar vida enquanto ele perde com um Toxic, e foi o que eu fiz. Dança da Chuva, Toxic e Giga Drain, e finalmente acabei ganhando do Cradily dele, que era um dos maiores problemas do time. E com o Armaldo eu tive que arriscar bastante. Eu usei o Super
Supersônico, ele me deu um poder ancestral que quase me derrotou, porém eu usei um Hidrobomba que acertou. O problema da Hidrobomba é que a accuracy dela é muito alto e tem muita chance de errar, mas acabei acertando e vencendo o Armaldo com um golpe só. O Claydol dele foi outro Pokémon que dava muito trabalho, então eu tinha que arriscar um Hidrobomba e funcionou, tirei muito dano dele, a ponto do Sharpedo só dar uma mastigada e ganhar dele. Agora vem o último Pokémon dele, que é o Metagross, eu uso mastigada, tiro pouco dano, ele me dá um terremoto que me vence. Os Gyarados usam a dança do dragão para bufar o meu ataque e velocidade e tento ir pro Hiper Raio. O Gyarados até tanca 3 ataques do Metagross, mas infelizmente eu não consegui acertar o Hiper Raio nenhuma vez. Então eu uso o Lanturn, que eu consigo acertar um raio e deixo o Metagross com metade da vida. Cenário perfeito para o Manukip entrar e terminar essa batalha com um terremoto, e finalmente a gente conseguiu se tornar um mestre Pokémon do tipo Água. Obrigado por ter assistido até o final. Se você conseguiu chegar até o final, o vídeo está muito grande e até o próximo desafio.